Olá, eu sou a Andreia, sou professora de matemática do IFPR Campus Paranavaí. Bom, nesse curso de matemática básica, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre fração. Primeiro, vamos falar do conceito de fração. A fração é uma razão entre dois números, aqui representados por x e y, sendo que esses dois números x e y são inteiros e o y é diferente de zero. O número de cima, ele é chamado de numerador da fração, e o número de baixo é o denominador. Bom, quando a gente trabalha com fração, tem várias ideias associadas a ela. Nós vamos falar um pouquinho de algumas. Temos o conceito de comparação, de razão, parte do todo e de divisão. Então, a gente vai falar primeiramente do conceito da parte do todo. Bom, a fração, ela é comumente identificada como as partes de um todo. Esse todo, por sua vez, tem que ser dividido em partes iguais. E nós vamos considerar algumas dessas partes. O número de baixo, o denominador, ele indica para a gente em quantas partes iguais o todo foi dividido. E o numerador, o número de cima, ele vai identificar quantas dessas partes estamos considerando. No exemplo da imagem, nós temos uma pizza que foi dividida em 9 partes iguais e dessas partes nós estamos considerando uma. Então, a fração 1/9 representa essa parte de 9 do nosso todo. Lembrando que na fração, o denominador indica partes que foram divididas igualmente. A gente pode também utilizar essa ideia da parte do todo para calcular o valor de uma fração em relação ao inteiro. No exemplo, nós queremos calcular quanto que é 2/5 de R$400. Nesse caso, usando a ideia da divisão em partes iguais, nós pegamos o nosso todo, que nesse caso são R$400, e a gente vai dividir pela quantidade de partes, aqui indicada pelo número 5. R$400 dividido por 5, a gente vai ter R$80. Cada uma dessas partes de R$80, a gente indica aqui no numerador quantas a gente quer pegar. Nós queremos pegar aqui 2 destas 5 partes, ou seja, nós queremos 2 vezes R$80, totalizando R$160. Dessa forma, a gente pode dizer que 2/5 de R$400 são R$180. Então, a ideia aqui é bem simples. Se você sabe quanto vale o seu todo e você quer calcular a fração deste todo, nós podemos dividir o todo pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. O próximo conceito que a gente vai falar é da fração como comparação. E aqui também a gente pode falar da ideia da própria razão, né? Razão nada mais é que uma comparação entre duas grandezas. Aqui nós temos uma manchete de um jornal que diz que 6 em cada 10 brasileiros pretendem mudar de emprego em 2023. Bom, se a gente quiser representar esse texto, 6 em cada 10 na forma de fração, basta considerarmos o 6 como numerador e o 10 como denominador. Então, aqui a gente tem uma comparação, 6 em cada 10. Último critério aqui que nós vamos usar para falar sobre fração é que a fração também pode ser vista como uma divisão. Nesse caso, a divisão é sempre do numerador pelo denominador. Então, a fração 3/4, ela indica também uma divisão do numerador 3 pelo denominador 4. E aqui é só fazer a divisão tradicional, 3 dividido por 4, que vai resultar no número decimal 0,75. Bom, essa transformação da fração em divisão, ela é muito útil em alguns problemas práticos ou problemas do dia a dia, ou quando a gente quer também transformar uma fração numa porcentagem, ou mesmo quando a gente quer comparar diferentes frações. Então, a gente pode sempre efetuar essa divisão do numerador pelo denominador e, desta forma, nós teremos a respectiva representação decimal dessa fração. Por hoje é isso, eu agradeço.